questão do mercado de trabalho. Muitas mulheres estão fora do mercado de trabalho em isolamento social por conta de estarem vivendo ciclos da violência. E quando a gente fala mulheres fora do mercado de trabalho, a gente não está falando só do chão de fábrica, da linha produtiva. A gente está falando de lideranças, sabe aquelas mulheres que não estão atingindo as cotas das empresas no Sim, ESG, na sim. governança? Essas mulheres podem estar super qualificadas, com experiência maravilhosas, e não estão atuando porque estão em isolamento social em relacionamentos como esse. Então, aí tem um pedacinho do prejuízo. Outro pedacinho do prejuízo que eu comentei no começo, né? Uma média de 8 faltas anuais ao trabalho, sem justificativa, para essas mulheres que, como a OMS falou, uma a cada 3, que está impactando aí o mercado. Multiplica isso num Condor da vida. Se 30% das mulheres faltassem 8 dias por ano, sem justificativa, qual é o impacto disso para uma empresa desse tamanho? Né? Então, e o fato de que as mulheres que estão vivendo isso, elas vivem uma vida como se estivessem no fronte de batalha, como um soldado no fronte de batalha, no sentido da pressão, né? E o que isso afeta? Bom, muitas vezes ela é uma mulher, como eu e você, Cláudia, que teria plenas condições de se candidatar àquela vaga que está lá no mural, para subir de cargo, para ir para um outro setor, olhar lá, de repente, a empresa está oferecendo um curso. Nossa, eu vou fazer aquele curso e tal. Um incentivo à Um incentivo à educação, uma educação. faculdade nova Essa e mulher tal. podia estar lá fazendo. Sim. Mas ela está tão preocupada, Cláudia, se ela vai estar viva semana que vem, Que isso não é uma prioridade ela naquele nem olha para momento. aquele mural, Sim. entendeu? Ela tá tão preocupada se ela vai chegar em casa hoje e vai desagradar novamente de alguma forma seu parceiro ao ponto de ser agredida fisicamente, moralmente, que ela não tá olhando para isso. Então isso impacta financeiramente o mercado, Cláudia. E Perfeito. agora a gente tem uma repercussão suficiente para mostrar o quanto as empresas precisam olhar para isso. Então, a gente olhou lá para o quadro de gestão. Aí a gente, primeira coisa, Cláudia, que acontece. Eles ficam impressionados, mas eu já tô sempre esperando. Dentro do quadro de gestão, a gente começa a identificar alguns casos. Seja elas mesmas reconhecendo algumas coisas e passando a ter algumas escolhas ali, Sim. sejam os colegas começando a identificar. Fato, né? Na sequência, esse olhar desce ali para a equipe, os colaboradores. E se você disser que uma a cada 3 mulheres, ou seja, se você trouxer esse percentual para dentro da empresa, né, 1/3 das mulheres que estão ali podem estar passando por Né? situações como Então aí essa. você vai para as colaboradoras. Aí você tem um trato diferenciado com essa Cláudia que tá lá cheia de potencial e não faz o bendito do curso que a empresa estava oferecendo, que o gestor já falou 1000 vezes para ela, vai fazer esse curso aqui que vai ser bom para você. E ela pensa, até brilha o olhinho, mas ela não faz. E aí esse gestor começa a entender. Que Por pode ser quê? mais uma coisa que ela tem que administrar emocionalmente em casa, além de todas as outras coisas que ela já passa. Exatamente. E aí ele começa a ter um olhar, tira o viés inconsciente, passa a entender os outros sinais, né? E aí, das colaboradoras, vai para as famílias delas. Olha a escala que isso toma. Cada uma tem na família alguém, uma conhecida, um caso, uma vizinha. Entende a escala que a gente toma, levando o selo batom, né, para uma empresa? Nossa, é um trabalho E isso magnífico é um negócio de impacto social. Isso é. e financeiro E é o que eu busquei, né? e econômico, né, vamos dizer E é assim. a forma que eu busquei lá, né, lá na minha história, em como que eu posso parar definitivamente de silenciar essa fase da minha vida, esse momento, essa marca que tinha ficado na minha vida, como eu ressignifico isso para além de ressignificação e vamos seguir. Eu queria algo que eu pudesse permanecer multiplicando a mesma liberdade que me foi dada quando eu tive acesso a essas informações. Sim. E aí a gente conseguiu chegar nesse modelo. Quando que você idealizou o Instituto Batom, assim? Desde 2018 foi Tá. quando eu comecei a idealizar, que foi quando eu fali, quebrei, arrebentei, detonei um negócio. Mas Tá, você olha, tinha um negócio. foi assim, minha filha. Se tivesse como a gente ter uma lista, assim, ó, checklist, tudo que você fez de errado no seu negócio, eu gabaritei. Naquele negócio. Que ramo Gabaritei. que era, Lari? Era uma rede de cantinas de alimentação saudável dentro de academias. Caraca, Gabaritei tudo que você possa imaginar. Não faça na sua empresa, eu você fiz. fez. Cláudia, desde fazer parceria com quem não devia, Sim. Ai, fazer sociedades mal alinhadas, fazer contratação de funcionários por necessidade, sim.
tudo, Cláudia. Você lança aí, o que que faz de errado? Eu fiz, gabaritei. E me arrebentei, né? Me arrebentei, assim mesmo. Processo trabalhista, foi assim, nota 10 mesmo, né? Entendi. E eu tava super no trauma ali ainda, né? A gente se envolve emocionalmente com o nosso negócio. Fiquei mal, tava ali num processo de depressão, né? E foi quando, inclusive, eu gosto de contar que essa coisa de conseguir sair do casulo foi quando eu me aproximei do circo, né? Pratico circo, é a minha atividade preferida, né? Bacana. Acrobacia, tecido, malabares, palhaço, é o que eu amo fazer, né? Atualmente não tô fazendo, a Marina vai voltar com as aulas, ou mais um merchan, gente, não foi alinhado. Fala aí que a galera. Eu falo Hoje, que a gente faz o merchan, depois a galera vem e patrocina hoje eu faço tecido acrobático, lira, né? Que eu tô focada nesse. Mas foi aonde eu consegui sair daquele escuro que eu tava na época, assim, achando que acabou a minha vida, né? Aí você olha pra trás, né, Cláudia? Quantos anos eu tinha mesmo? Acho que foi quando eu fiz 30. Então eu tava achando assim, minha vida acabou, né? Fiz 30 anos e cheguei no quebrei uma máximo. empresa, meu Deus, né? Mal sabia eu, né? Que tava tudo Que começando. tava só começando, né? E aí ali eu fui estudar, entendendo que fiz tudo errado, fui estudar. Com as ferramentas que eu tinha, fui atrás do que era público, né? Eu não falo gratuito, tá? Porque não é gratuito, nada nessa Nada é terra gratuito, né? é Verdade. gratuito, ok? Nada é gratuito. Não gosto de falar das políticas que eu mesma indico, né? Fui para o Vale do Pinhão, aqui em Curitiba a gente tem essa ferramenta. Fazer curso Bom Negócio, que é de empreendedorismo, um curso gratuito, muito completo. E aí acabei me envolvendo com o Prêmio Empreendedora Curitibana, que são políticas públicas, mas nada é gratuito. Não existe É bacana gratuito. você dar essas dicas aqui, porque às vezes o pessoal fica muito focado em comprar, não tenho dinheiro, não vou fazer porque eu não tenho Porque eu dinheiro não para tenho investir. dinheiro. E tem muita coisa De forma nenhuma. Então, eu me envolvi disponível. lá com o programa Bom Negócio, que é aquela capacitação de empreendedorismo, articulação com as universidades, uma coisa bem bacana. Tá. E ali, eu descobri que eu gabaritei, né? Lá no Daí curso. você descobriu que tudo que tinha que fazer, você foi e fez ao Isso, eu contrário. fiz o contrário. Tudo. E aí, encontrei o empreendedorismo de impacto social, foi quando eu tive acesso a essa possibilidade. O empreendedorismo de impacto social, e você pode pesquisar, e vão ter algumas escolas que explicam de formas diferentes, no Brasil, ele não é formalizado, né? Nós temos né, o primeiro setor público, o segundo setor, as empresas, e o terceiro setor, que são as organizações sociais, né? E o empreendedorismo de impacto social, ele seria o setor 2,5. Em outros países, isso é regulamentado. Você pode visar lucros e gerar impacto. Mas no Brasil, não. Ou você visa lucros, ou você é uma ONG, né? Uma OSC agora, né? Entendi. Então, você ficaria caminhando ali nesse entremeio. Talvez, né, no futuro aí as leis possam mudar, mas hoje é o que temos. E aí criou-se, e isso também é muito presente, é um assunto muito, muito na crista aí também, né? Que é o ESG, que são aquelas métricas que as empresas precisam atingir, né? Especialmente empresas com capital aberto, que elas precisam mostrar para a sociedade seus resultados em impacto social, Sim. em governança, em sustentabilidade, né? E no social mesmo. Então eu vi ali uma forma, não, as empresas precisam disso. Isso é uma resposta, existe um recorte na sociedade para isso, então eu vou focar aqui. Uhum. E aí fui e criei a Batom, né? Então, desde 2018, tinha uma visão, ainda temos essa visão, né? Faz parte dos nossos pilares, né? A questão do empreendedorismo feminino, a questão do protagonismo financeiro da mulher, né? Antes era praticamente nosso alvo único, né? Depois que a gente encontrou outras formas de fazer isso acontecer. Então, eu comecei a pensar, vou fazer isso aqui. E eu falava para os professores na época, né? A gente é ótimo de relacionamento, né, Cláudia? Eu não nego, né? E a gente foi criando amizades, relação com os professores, né? Conseguindo vender ideia. E assim, as pessoas amavam, mas pensavam, meu, como que você vai fazer isso, dar dinheiro? Como que você vai monetizar isso? É lindo, não pare, não pare. Isso. Mas não sei como que você vai, como é que você vai viver disso, eu não sei. Eu acho que esse é o principal desafio quando diz respeito ao impacto social, quando você quer trabalhar algo que gera impacto social, que é muito parecido com a jornada múltipla nesse sentido. Tem um viés, eu vejo que ele é você atinge um lado e a gente vai para o outro, mas o propósito é o mesmo, e o impacto acaba sendo, né, é o mesmo. Mas as pessoas, eu sempre enxergava muito isso. É lindo, é bacana, é maravilhoso, é incrível. Vai que vai. Conte comigo. Conte comigo.
Mas a pessoa não vai te ajudar a vender um serviço, a pessoa não vai conseguir enxergar aquilo como um investimento de fato. E aí vem, obviamente, os problemas de Sim. conseguir fazer o negócio girar. Sim. E a gente tá falando de 3 a 4 anos mergulhada nisso, né? Então, assim, eu também mudei muito a minha visão nesse período. Eu também refiz, né? Pivotei outra vez, né? Fiz também parcerias que depois não foram bem-sucedidas. Entrei em ideias, fiquei fixada em algumas ideias que hoje eu já não faço questão. Então, assim, é o caminho, né, Cláudia? É a elasticidade, né? A gente tá Exato. entendendo que é genial, mas não é para agora e tudo mais. E isso caminhou para a mudança que a gente fez no final do ano passado, né? Em novembro, às vésperas ali dos 16 dias, né? Que a gente entrou na agenda da ONU, que são os 16 dias pelo fim da violência contra as mulheres. E antes disso, ali no dia 19, coincidentemente, e pior que foi. Não foi planejado, foi a agenda que o Passo da Liberdade tinha para nós, pra gente gravar nosso documentário, né? A primeira parte do nosso documentário, que foi o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Sim. A gente... Ah, verdade, você estava gravando de Eu manhã, tava gravando. depois você foi no evento, é Depois verdade. eu fui no seu evento. A gente, aquele dia, fundou o Instituto Batom. Então, o que a gente entendeu depois que encontramos essa solução e encontramos no caminho da retórica do ESG, do argumento com o ESG para vender esse treinamento, essa consultoria. No ESG, na parte da governança, apesar de a gente estar falando de uma coisa de impacto social muito latente, né? De uma vulnerabilidade social, de um problema social, né? Segundo a organização... Bem característico do Brasil, inclusive. Segundo a OMS, é um problema de saúde pública a violência contra a mulher. Então, assim, é um problema social. Mas dentro do ESG, a janelinha que eu me encaixava era dentro da governança. Dentro da governança, ali, né, do compliance, você via o assédio sexual e moral. Dentro do assédio, você encontra a mulher. Cara, é um recorte dentro do recorte, dentro do recorte. Muito profundo, que até eu chegar lá. Então, ali eu entendi que, como negócio principal, não tinha como eu ficar só com um cesto para fazer acontecer. Porque os projetos de impacto que a gente levava, eles tinham um alto custo. Para você atuar com 10 mulheres em situação de violência, da forma como nós organizamos essa atuação e atuamos com muitas mulheres, custa muito dinheiro. Sim. Né? E um inegociável para mim o trabalho voluntário é bem-vindo. Ele é bem-vindo. O trabalho voluntário é bem-vindo. Mas nós, do Instituto Batom, não vamos esfolar voluntários. Então, assim, venha e eu falo isso abertamente, porque as pessoas ficam com medo de falar, né? Como que eu posso ajudar? Quero fazer isso, sei dar aula disso, daquilo, aquilo. Venha que é bem-vindo. Mas nosso principal pilar não é o voluntariado. Nosso principal pilar como Instituto Batom é a captação de recursos, de fato, como o OSC, que agora, né, estamos formalizadas, para executar projetos estruturados. Então, assim, bacana. Tenho, né, por exemplo, por último agora procuraram para dar aula de patissier. Quero ensinar as mulheres a fazer doces finos e tal, é um mercado em crescente. Venha, vamos fazer uma oficina voluntária, gratuita, a gente conhece teu trabalho, tudo mais, mas deixa conosco aqui teu currículo, que nos nossos próximos projetos queremos te contratar para fazer isso. Porque a gente fala para a mulher, seja protagonista, você precisa ter sua independência financeira, você precisa ser autossustentável financeiramente. Só que aí eu, como pessoa jurídica, Instituto Batom, dependo de doação? Exato, você me falou isso no dia que a gente conversou, no dia do evento, e isso me chama muita atenção, até porque depois eu quero que você fale, né, das peças e tal. E aí, quando você começou a me contar sobre isso e você trouxe esse exemplo, eu falei, cara, é incrível. Porque a maior parte das ONGs, elas sobrevivem de doações. Mas, ou seja, eu também não estou protagonizando nada aqui, a não ser o trabalho operacional. De que forma que eu me coloco à frente, capaz de trazer recursos que vão sustentar aquilo que a ideia que eu tô tentando vender. E você, na verdade, foi a primeira pessoa, quanto instituto, que eu ouvi, que começou a fazer isso. Eu não sei se isso é comum, eu nunca tinha ouvido falar. Né? Mas a ideia eu participei lá do lançamento do livro, né, com a BLZ, com a Beleza Escondida e tal. E a ideia é essa, né? É justamente o lançamento dos livros e a venda dos livros fossem levados esses recursos, além da doação que a pessoa pode fazer, além do livro, enfim, mas os recursos fossem destinados também, que eu achei um projeto super bacana. É diferente de eu pedir o teu voluntariado ou a tua doação, mas eu contrato o teu serviço porque eu também tô prospectando
formas de vender os nossos trabalhos e trazer esse recurso para dentro do meu negócio. É o arrastar pelo exemplo, né? Exatamente. A mais do que ensinar, mas ser o exemplo e arrastar